E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans, estou aqui de volta no Portal Disparada para mais uma entrevista, dessa vez com o sociólogo, professor universitário e pesquisador brasileiro que atua nas áreas de teoria social, pensamento social brasileiro e estudos teórico-empíricos sobre e classes sociais no Brasil contemporâneo. Eu estou falando de Gessé de Souza. Gessé, é um prazer tê-lo aqui no Portal Disparada. Como vai, Wellington? É alegria minha de poder conversar contigo e com os nossos amigos aqui, internautas. Gessé, indo muito diretamente no assunto do momento, sobretudo no que se refere ao Brasil, o mundo vive uma pandemia e o Brasil é visto como um exemplo a não ser seguido. Inclusive está apontado como o pior exemplo a ser seguido. Você está na Alemanha hoje. A Alemanha já está com uma forte prevenção em relação ao que estão chamando de terceira onda, que também aqui na Suécia estão pensando da mesma forma. Qual a avaliação que você faz desse negacionismo que existe no Brasil e se existe alguma relação entre esse tipo de prática e esse histórico de escravidão no Brasil, de subserviência e de discrepância social que sempre foi escondida embaixo do tapete dos grandes debates. Exato. Eu acho que você já tocou no aspecto principal. É muito diferente, obviamente, a forma como a pandemia está sendo combatida aqui na Alemanha. Tem alguns malucos aqui também, né, e tal, mas, enfim, são muito poucos e ele não tem nenhuma legitimidade. E a diferença com o Brasil é que o maluco maior está na presidência da República, né? Então, isso complica a situação como um todo, e, obviamente, Bolsonaro é uma figura que só pode... Bolsonaro é um esgoto humano, né? Bolsonaro é um esgoto humano. Eu não conheço ninguém, nem de ouvir falar, nem na história, em livros de história, eu não conheço ninguém enfim, tão degradante como Bolsonaro. Bolsonaro é só ruim, né? E ele é fruto de um instante. É claro que o Brasil é um país doente pela desigualdade, pelo racismo multidimensional, né? De classe, de raça, né? Mas Bolsonaro é produto do pior instante histórico do Brasil, né? Onde um golpe de Estado, que foi montado pela Lava Jato, né, implementou um clima de fraude institucional, fraude da opinião pública, né? E essas coisas, Wellington, porque normalmente as pessoas não percebem que o tecido da sociedade ele é um tecido moral, né? Quer dizer, moral é uma categoria abstrata, então as pessoas não sabem onde diabo está a moralidade, né? A gente sente emoções morais o tempo todo, né? Ciúme, raiva, indignação, ódio, amor, etc. Isso tudo são emoções morais. Nós somos seres morais, né? Mas a gente não consegue transpor isso para a esfera social. A gente só vê na sociedade dinheiro e poder, né? E isso é, obviamente, resultado de um esquema para esconder porque moralidade, a melhor forma, né, de se compreender moralidade são as concepções de justiça que nós todos temos, né, e que são móveis do nosso comportamento, mas de um modo inarticulado. A gente não percebe, né, a gente não sabe disso, né? E o que a Lava Jato fez foi o quê? Foi destruir, né, um processo de aprendizado de 30 anos que estava sendo, quer dizer, anterior a isso, mas que foi renovado no processo de 30 anos do processo da redemocratização e luta contra a ditadura. Quer dizer, a Lava Jato, né, com a sua mentira, a sua fraude, porque isso consegue. A fraude, a mentira, né, ela vai agindo de modo capilar, invisível, né? E vai criando raiva, ela vai criando desesperança, ela vai matando a esperança, vai matando a crença no futuro, etc, etc, né? E ressentimento sem compreensão, né? Porque, no fundo, o mundo atual, as pessoas são exploradas de um modo que elas não conseguem perceber como, né?
são formas muito ocultadas, como dívida pública. No fundo, a grande corrupção, né, mundial é a dívida pública. A dívida pública é uma grande fraude, né? Porque, como ela é montada pelos bancos centrais, pessoas com terno, gravata e título de doutor em Chicago, as pessoas acham que isso, né, enfim, que isso legitima o roubo. Isso é roubo. É um assalto, né? A única diferença é que esse assalto é legitimado pela opinião pública, porque a mídia foi comprada por esse mesmo pessoal, né? Então, o esquema de poder é que uma elite financeira rouba e uma mídia mente, né? Ou seja, então, esses são os dois lados. E esse povo se mantém desinformado sobre o que causa sua miséria, né? E aí, então, você tem uma lava-jato que vai implementar essa mentira constantemente, dizer, né, que criar um bode expiatório, né, da corrupção política. É claro que tem corrupção na política. Nenhum idiota negaria isso, eu também não sou idiota, né, a esse ponto, né, de negar que, obviamente, existe corrupção na política, e a política, especialmente no Brasil, foi montada para ser comprada pelo mercado, né? Mas, quando você presta atenção no roubo da política, que é milhares de vezes menor do que o roubo do mercado, e dinheiro é quantidade, então esse povo foi feito de imbecil, o povo foi imbecilizado, né? O povo brasileiro, como todos os povos do mundo, nascem inteligentes, mas ele pode ser feito de imbecil. Eu próprio já fui feito de imbecil várias vezes pela imprensa, né? A gente não tem defesa, muitas vezes, né? E esse esquema que foi, enfim, extremamente potencializado pela Lava Jato, que quebrou a crença na democracia, é o que condicionou o aparecimento de Bolsonaro. Bolsonaro é produto desse esgoto que foi a Lava Jato, que, no fundo, implicou a destruição do Estado brasileiro, não só da democracia, não só da economia, mas implicou a destruição do Estado brasileiro. Como? Porque passa a criar uma lógica miliciana, mafiosa, né? Quando você tem máfias de indivíduos articulando interesses corporativos, etc., né? De mil maneiras financeiras, de poder e tal, você não tem o respeito à democracia. Então, a Lava Jato destruiu isso tudo, e esse contexto de destruição foi que pôs Bolsonaro no poder. E Bolsonaro se viu como? Quer dizer, qual é o capital político de Bolsonaro? Bolsonaro se mantém no poder enquanto ele continuar mantendo esse ressentimento sem direção, que é isso que o fascismo é, basicamente, né? É um processo de embrutecimento e imbecilização do povo, já estava montado pelo esquema mediático, mas aí você tem um cara que vai auferir lucros políticos a partir disso, né? Então ele vai conflituar isso, ele tem sempre que renovar esse conflito. Então ele foi contra a pandemia, porque ele tem que ser contra a pandemia, contra a vacina, negar a pandemia, né? Porque ele tem que ir contra, como o Trump foi, etc., né? O que ele vai chamar de uma elite, de interesses dominantes, etc., para enganar, continuar enganando o povo, né? Ele é produto dessa fraude, né? Não vai vir verdade de Bolsonaro. Então, ele está agora numa situação extremamente complicada, porque isso também não é percebido, os analistas também pensam em termos de poder e dinheiro, e não percebem a força das concepções de justiça, né? Que têm um tempo mais demorado e tal, mas elas são muito mais importantes do que dinheiro e poder, né? Pouca gente percebe isso, né? E essas concepções, quer dizer, a Lava Jato sendo desacreditada, para mim, Bolsonaro retira o futuro político de Bolsonaro em grande medida, né? Bolsonaro é dependente da Lava Jato, né? Ele próprio não percebe isso, claro, mas ele né? Ele não é um cara muito inteligente, etc. Não é isso? Né? O único, enfim. E eu acho que a pandemia se explica por conta disso. O pior instante da história brasileira, o instante da mentira, da fraude, do logro, né? O pior político da história brasileira, ninguém é tão ruim quanto Bolsonaro, né? E que, obviamente, então, está comprometido com a fraude, com o engano, a tal ponto, né, e que a atitude dele foi de negação dessa catástrofe, etc., mas que, obviamente, ele
foi um cálculo mal feito, ou seja, não só a Lava Jato retirou a legitimidade dele, como a pandemia, eu acho, que vai retirar o resto. Estamos conversando aqui com o sociólogo e professor universitário na Alemanha, ele está falando a partir de Berlim, Gessé de Souza. Gessé, essa entrevista também, parte dela, vai para a Rádio Kairos de Angola. E como é que eu vou explicar para os nossos, lá, amigo é Camba, para os nossos cambas angolanos, esse momento, esse recorte histórico vivido no Brasil? E por que não há uma reação a essa situação, a esse cenário que você descreveu com riqueza de detalhes aqui? Bem, porque eu acho, quer dizer, a primeira coisa para os nossos amigos angolanos compreenderem a situação brasileira é a gente não pensar em termos conjunturais, que essa é a morte de toda análise, né? A conjuntura, quer dizer, a Lava Jato não é conjuntural, primeiramente, né? Esse logro de usar o bode expiatório da corrupção política para oprimir o povo, porque no fundo é isso, né? Isso foi algo que foi construído no Brasil na década de 1930, como uma forma de se opor, como uma forma das elites, especialmente de São Paulo, né? Se oporem a Getúlio Vargas, que estava montando uma inclusão social de grandes proporções a partir de um Estado reformador e desenvolvimentista, né? Inclusivo dos negros e dos pobres. Esse é que é o ponto principal dessa política de Getúlio, por meio de leis, por meio de uma série de... Né? Ou seja, Getúlio, o projeto de Getúlio, que para mim é o maior estadista da história brasileira, era industrializar, modernizar e incluir o povo. Né? Isso pode ser comprovado de diversas maneiras. Né? Toda a teoria brasileira que vai ser construída para impedir que Getúlio continue no poder. Em 1930, é preciso explicar lá ao pessoal, Getúlio é o presidente que vai, enfim, governar o Brasil de 1930 a 1945, depois de 1951 a 1954, não é isso? Quase 20 anos no poder, etc. A forma, a ideia que foi montada para criticar Getúlio é uma ideia racista, no fundo. Né? Por que eu digo isso? Porque o principal elemento popular de Getúlio é antirracista, ou seja, ele usou de um modo extremamente criativo e progressista a ideia do mestiço, do bom mestiço, de Gilberto Freire, a ideia dos modernistas de valorização de uma cultura popular, etc. Identificou a cultura popular com a cultura negra, do samba, do futebol, etc., o que é extremamente importante, porque o mundo não é só material, ele é, antes de tudo, simbólico. Né? E a resposta a isso, né? Como o racismo aberto tinha sido interditado, porque, obviamente, você não construiu uma democracia racial, mas você trabalhou nesse sentido bastante para interditar o racismo explícito, o que é importante também. Né? Não é tudo, né? mas é importante. O que foi que as elites fizeram? E os intelectuais brasileiros, né? Que mais de 90% compactuam, consciente ou inconscientemente, com essa elite e a sua visão de mundo. Você pega a noção de corrupção só do Estado, que é uma ideia absurda, né? Você diz que isso é patrimonialismo, que é mais um absurdo ainda, que aí você não leu nada de Weber, ou se leu, não entendeu nada, não é isso? Né? Você cria, no fundo, um bode expiatório, invisibiliza o roubo real, que é dos proprietários, né? É para isso que serve. Você criminaliza no mesmo ato, né? O Estado e a política, ou seja, exatamente a única forma de participação popular dos mais pobres e dos negros, né? E você criminaliza a própria soberania popular, porque, afinal, é o voto desses negros e pobres que elegem o Getúlio da vida. Né? Então, você consegue, com essa ideia culturalista, absurda, idiota, né? De que um é um povo, da cultura da corrupção, do jeitinho, do racismo cordial, isso que 90% dos intelectuais dizem há 100 anos entre nós,
tirando onda que são críticos, né? No fundo, é um racismo. Por que racismo? Né? Porque como o racismo é direto a ter sido interditado por Getúlio, esse racismo tem que ser maquiado, assumir uma outra face. Né? Essa outra face é o falso moralismo da classe média branca e da elite, né? Que se diz preocupada com a corrupção, que, obviamente, ela não tem nenhuma preocupação com isso. Né? Então, esse falso moralismo é a forma de ser racista sem dizer explicitamente. Gessé de Souza, a sua afirmação sobre Getúlio, ela converge com a minha. Eu considero ele o maior estadista da história do Brasil. Sabemos que São Paulo foi e é o estado brasileiro com maior resistência a Getúlio e ao pensamento e vamos dizer, ao legado de Getúlio Vargas. Não é? Lamentavelmente, os políticos brasileiros que, desde os anos 80, que passaram a concorrer a eleições depois da ditadura, eles têm, no modelo paulista, o modelo ideal para o Brasil. Está aí o problema do Brasil, já que São Paulo foi exatamente e é ainda a resistência ao pensamento de combate ao racismo, de valorização do povo, de fortalecimento da indústria nacional e de tudo aquilo que conhecemos do projeto de Getúlio enquanto estadista, que você acabou de mencionar, en passant. Não, eu não acho isso, Wellington, porque aí a gente não pode cometer o engano de substancializar, ou seja, de chamar o povo inteiro de cordial, por exemplo, dizer que vem de uma... Então, você confundir o povo de São Paulo com a elite de São Paulo. Né? O meu problema é com a elite de São Paulo. Eu não tenho nenhum problema, o contrário até, com o povo de São Paulo, que é, inclusive, uma cidade que eu gosto muito, onde eu fui muitíssimo bem recebido, e onde tem uma oposição a essa elite mais forte do que em qualquer outro lugar do Brasil. Né? Então, eu não acho isso. Agora, o que a gente tem que compreender é que São Paulo tem a elite mais forte, né? E é uma elite que vai dominar todas as outras elites no Brasil, né? E que é uma elite que ela vai ser uma elite do saque de curto prazo, porque a sua fração industrial, mesmo quando tinha a oportunidade de assumir o comando, né? Não o fez. Ou seja, a fração industrial já foi a mais importante em diversas épocas, né? Especialmente com a crise do café, os anos 20, etc. Só fazia mais dinheiro do que as outras frações do capital, mas nunca assumiu os seus interesses de classe, né? Como seus interesses principais e reduzir o interesse da classe industrial a interesses familiares. Se casaram com a elite agrária, né? Se acostumaram a um papel subordinado nos partidos elitistas agrários, etc. Então, isso fez com que a fração da elite, por um lado, é agrária, e a elite agrária brasileira é a pior elite possível, que é uma elite historicamente construída, né? É uma elite de ladrões e de assassinos, sem nenhuma retórica, só o fato. Ela ainda é isso hoje. Né? É uma elite que acumulou capital, matando por ser, ou seja, são assassinos, né? E pegando juízes como Moro para legitimar o título de terra. Então, são ladrões e assassinos, e continua isso até. É uma elite primitiva, né? É uma elite que não percebe qualquer dimensão maior, vive de euros, vive de dólares, ou seja, completamente independente do que está acontecendo no país, e se ligou à elite financeira. Essa, sim, a elite financeira é sempre de curto prazo, o que não é o caso de uma elite industrial, porque ela tem que pensar outras coisas. Quando a elite industrial domina um país, é um capitalismo de outro tipo. Né? Então, eu acho que é isso que esclarece a situação de uma elite tão mesquinha, de uma elite sem compromisso com a sociedade como um todo, né? e de curto prazo. O fato dela ser paulista e ter montado essa visão de mundo racista, etc., né? A partir desse moralismo que é uma mentira, né? Entende? Isso tem a ver com a força dela, né? Mas ela conquistou o resto do país.
toda a elite brasileira é, eventualmente, se não igual, pior do que a São Paulo. Né? Entende? A do Nordeste é absurdo, quem é mais pobre, então rouba mais, né? Ataca, compra, pega os bancos estatais, socializa de dívidas privadas, etc, etc. Entende? A elite brasileira é toda uma canalha só. Né? Entende? O seu centro é São Paulo. Né? Mas a gente tem que ter muito cuidado e ver também que a reação mais importante a essa elite também se encontra em São Paulo. Estou conversando aqui com o sociólogo Gessé de Souza, para o Portal Disparado e também para a Rádio Cairós de Angola. Gessé de Souza, você está escrevendo um novo livro, sem querer quebrar a expectativa do seu público. O que é que pode falar sobre esse trabalho que está sendo produzido? Não, eu não posso falar quase nada, Wellington, infelizmente agora, porque é um livro que eu sei que vai ser muito polêmico e eu quero guardar a polêmica do livro para quando ele estiver em vias de ser lançado. O que eu posso dizer é que ele é uma releitura do racismo racial, mas eu vejo o racismo como uma coisa muito mais ampla do que isso. Eu vejo um racismo multidimensional, né? E no livro eu explico por quê. E, apesar do racismo racial comandar, né, a gramática da luta de classes no Brasil, essa é a minha tese, né? Por exemplo, eu tento mostrar, enfim, eu tento mostrar como isso tem a ver com uma série de... A gente tem que combater uma série de enganos, né? Eu não posso adiantar aqui quais são os enganos, porque, obviamente, vai ser o elemento da polêmica do livro que eu quero guardar para quando as pessoas possam ler o livro. Agora, não começar uma polêmica vazia, sem ninguém ter lido sequer o argumento, como ele foi construído. Tudo bem. Então, já que não pode, vamos, para encerrar a nossa conversa, eu gostaria que você apresentasse aqui para o nosso público apontasse alguns caminhos para que o brasileiro possa acordar com alguma esperança, porque esse cenário de terra arrasada ele está se consolidando a cada dia. A Lava Jato, lamentavelmente, somente agora, depois de praticamente consumar uma estratégia de destruição do Estado brasileiro, ela está sendo desvendada, até porque, como é parceira dos Estados Unidos da América, na história dos Estados Unidos, ele descarta os seus colaboradores posteriormente como queima de arquivo. E isso está acontecendo aí com Moro, Dallagnol, Lava Jato como um todo, porque os norte-americanos não querem aparecer como co-artífice, né? Co-artífices, perdão, no plural. Nesse caso aí de destruição de um país com 210 milhões de brasileiros, de pessoas, né? São os brasileiros, que se continuar nesse ritmo de degradação, vai atingir 1/3 da população desempregada do planeta nos próximos 2 anos, vai atingir, perdão, 1/4 da população, 1/4 da população desempregada do planeta, e também com uma total impossibilidade de reconstrução, né? Já que as riquezas e principalmente a pesquisa e a ciência estão sendo dizimadas. Você agora tocou num tema que é importante no livro e que desse eu posso falar, né? Que é o tema porque no fundo o imperialismo informal americano, né? Ele tende a se manter por formas de violência simbólica, né? E, por exemplo, é algo que eu já estudo há muito tempo, a teoria da modernização, no fundo, é a forma acadêmica desse domínio, né? E ele é o racismo. Essa é uma tese que eu defendo no livro. Ou seja, você simplesmente substitui o branco pelo protestante, né? E o negro pelo não protestante, né? Então você pega a noção de estoque racial, que é o que preponderava no século XIX, substitui pela noção de estoque cultural, né? O que está ligado à forma como as pessoas leigas, e 90% dos intelectuais que não sabem o que está fazendo, ao fim e ao cabo, né? Imaginam como se dá, como o mundo é montado, etc, etc, ou seja, através de culturas, como se fosse uma totalidade, etc, né? Que é o conceito de cultura alemão, no fundo, romântico alemão, tal.
construído no século XVIII, ou seja, ligado a uma língua, a uma tradição, etc., etc., né? Que é obviamente existente, mas ele não é total, né? E ele não é o mais importante, inclusive, né? Entende? Mas as pessoas não percebem os mecanismos institucionais pré-reflexivos, né? Entende que a ciência moderna, por exemplo, um cara como Bourdieu, né, se utiliza desses mecanismos. Isso é uma ciência muito mais sofisticada, né, que permite criticar essa superficialidade culturalista, e essa superficialidade culturalista ela vai estar em todas as universidades, ela vai estar em todos os cinemas, ela vai estar em todos os teatros, ela vai estar na indústria cultural, ela vai estar na imprensa, etc., né? Então, você constrói um povo de escravos na América Latina, né? Então, é o grande projeto americano, é jamais deixar que a América Latina tenha autonomia, né? Porque ele é guardião de uma divisão do trabalho extremamente expropriatória, né? Mas ele precisa convencer os latino-americanos de que eles são, e contaram com a valiosa contribuição de mais de 90% dos intelectuais brasileiros nisso, né? De que é um povo corrupto, de que é um povo inconfiável, de que mistura o público e o privado, como se isso fosse uma jabuticaba brasileira. Isso é um negócio absurdo. Se você pergunta a um intelectual brasileiro qual é a especificidade do Brasil, ele vai jogar o seu olhar no horizonte, fazer franzir a testa numa atitude de reflexão profunda, e dizer assim, não, essa é a mistura do público e do privado, etc. Aonde é que não existe mistura do público e do privado? Entende? Isso é um absurdo. O capitalismo vive da mistura do público e do privado em todo lugar. Então, essas coisas culturalistas que vão montando uma concepção de um povo inferior que aceita a inferioridade é o mecanismo mais importante, não é o militar. O militar é de última instância. Tá? Entende? Quer dizer, o mecanismo mais importante é esse, e que ele é científico, porque a ciência que herda o prestígio das antigas religiões, né? Ele é científico, cultural, etc., né? Um pouco, esse é um dos capítulos do livro, é um dos racismos, por isso ele é multidimensional, né? Entende? Que vai preparar a alma dos povos escravos para aceitar a escravidão, né? Uma servidão voluntária e tal. Entende? Aí as brasileiras, quando querem um filho, vão comprar o esperma de um americano. E tal. Entende? Um negócio assim, que tamanha a dimensão de escravidão e de servidão que abrange todos os desejos, inclusive os mais íntimos e tal. Entende? Então, eu acho que essa coisa que você tocou dos Estados Unidos é um elemento fundamental, porque ele vai ter que construir as condições para essa ação que é tão eficiente, né? Em deixar a América Latina pobre, né? Expropriada. Assim, obviamente, antes de tudo, né? O primeiro elemento da pobreza é efetivamente o imperialismo americano. Né? Eu conversei aqui com o sociólogo e professor universitário Gessé de Souza. Muito obrigado por dedicar esse tempo para essa conversa aqui para o Portal Disparada e também para a Rádio Cairós de Angola. É um prazer, Wellington, conversar com você e com os nossos amigos angolanos e brasileiros também do Portal Disparada. Um grande abraço para você e tudo de bom. E um abraço também para os nossos amigos africanos e brasileiros.